Bom, então, vamos caminhando aqui para as nossas discussões. Agora foi fazer o seguinte, lembrar para vocês que esse curso aqui, então, vai ter o curso 2 no segundo semestre. Então, nós estamos fazendo a aula 13 hoje. Na semana que vem, eu faço a última aula desse semestre, faço a aula 14, no horário que eu vou definir. Eu acho que não vai poder ser sexta-feira, porque sexta-feira eu tenho uma banca de concurso de titular lá na Rural. Então eu vou ver se de repente eu boto essa aula na quinta-feira, num certo horário, mas a gente vai fazer a aula 14 semana que vem. Então, para quem está assistindo o curso de fora, esse curso aqui vai até o 14. Aí a gente vai retomar esse curso no segundo semestre, Teorias Efetivas 2, trabalhando um pouco mais a parte realmente de, vamos dizer assim, a ferramental das teorias efetivas, né? Para poder falar um pouco dessas teorias mais recentes, como quebra de simetria de Lorentz, derivá-las, né, como teorias efetivas e trabalhar também um pouco mais aquela discussão do logaritmo do determinante funcional, que aí a gente vai tirar teorias efetivas somando gráficos de um loop. Então eu vou deixar isso para o curso 2 e trabalhar potencial efetivo, né, pelo método de Chacaluga no curso 2. E aí a gente vai fazer intercalação com supersimetria. Mas então, lembrando, quem está assistindo de longe, hoje é a aula 13, semana que vem eu faço a aula 14 e aí a gente volta no segundo semestre com o curso 2. Beleza. Aí eu queria saber, vocês trouxeram o material lá da supersimetria, só para eu passar aqui, retomar, vou deixar, vou indicar a tarefa, né, mas não vou fazer... Só que o sinal aqui é mais, esse aqui é menos. Tá certo, esse aqui é mais, tá certo, não tá claro. Tá certo. Então, vamos lembrar o seguinte, nós tínhamos falado desse modelo de Versmino, que é o modelo básico, né, da matéria supersimétrica, modelo de Versmino, né? Então, esse modelo básico é o modelo que descreve a matéria, né? Quer dizer, o modelo para a matéria supersimétrica no caso N igual a branco, SUS. A supersimetria simples. Então, ele é importante que ele descreve, né, quer dizer, é o modelo básico para a matéria. Claro que no modelo de Versmino, né, para fazer ED supersimétrica, como a gente vai ver no curso posteriormente, para fazer ED supersimétrica, a gente precisa de 2 multipletes de Versmino. Mas aqui a gente está dando multiplete de Versmino. Nossa notação que nós tínhamos usado era um campo escalar A, um pseudo-escalar B, um spinor de Majorana, psi, e aí, de novo, um escalar auxiliar F, um escalar auxiliar G, todos reais. Esse campo aqui é Majorana, né, que a gente pode, se quiser, escrever um spinor de Majorana na notação de vários, mas o que é importante é que aqui a gente vai ter o Fermi de Majorana, né, vai ter o Fermi de Majorana. A gente pode depois, né, se quiser, tem também a versão complexa, né, em que a gente introduz, né, esse AB como um campo complexo. A gente pode também fazer, às vezes é comum na literatura se encontrar essa combinação complexa, que a gente chama de um campo Z. Aí o Fermi de Majorana, nós sabemos que todo Fermi de Majorana, quer dizer, todo Fermi pode ser decomposto como um psi-left mais um psi-right. E aí a gente sabe daquela relação de conjugação de carga. O psi-left, assim, psi-left conjugado de carga é a parte right do conjugado de carga, e vice-versa, né? E o psi-right conjugado de carga é o psi-c left. Então, se o Fermi é de Majorana, o psi conjugado é igual a ele mesmo. Então, o psi-right é o psi-left é conjugado. Então, para Fermi de Majorana, né? Então a gente pode escrever esse psi é um Fermi de Majorana. Então, nós podemos escrever como sendo psi-L mais psi-L conjugado de carga. Então, na verdade, para o Fermi de Majorana, basta conhecer a parte left dele.
E aí, justamente, esse fermo aqui, nessa representação, onde esses campos são reais, esse fermo aqui é Majorana. Agora, se eu complexifico esse campo, eu posso, então, substituir o psi, né? Então, eu vou substituir o psi por um campo left. Quer dizer, por um fermion left de Weyl. Então, aqui é um fermion de Weyl. E aqui o F mais IG, que a gente chama em geral, eu acho que a gente chama, a notação é chamar de um F pequeno. Então, muitas vezes a gente encontra o multiplet de Weyl em forma complexa, mas o fato do espinor que vai aparecer no multiplet de Weyl ser o espinor left, isso não está dizendo que o multiplet de Weyl contém um fermion de Weyl, ele contém um fermion de Majorana, mas nessa parametrização, né, quer dizer, basta para conhecer um fermion de Majorana, ele é equivalente à sua parte left. Então, é só isso aí que a gente está querendo colocar. Mas vamos trabalhar com a parametrização real, A, B, C, F e G. Então, a supersimetria, então, o modelo de Weyl, ele é baseado nesse lagrangiano aqui. Então, a gente tem parte cinética do A, parte cinética do B. Aí os campos auxiliares. Aí entra a criação Majorana. Aí agora começam os termos mixing, MAF, MBG. Aí vai termo de acoplamento, quantidade. Então, essa ação, os acoplamentos de um carro e os acoplamentos que depois vão estar acoplamentos cúbicos e quádricos, né, no caso de massa. Bom, beleza. Então, esse é o lagrangiano, que não é invariante de supersimetria, mas a ação é invariante de supersimetria. Então, a gente sabe que a variação de SUSY do lagrangiano de Weyl é uma quadridivergência. P4, né, é uma quadridivergência. Então, a ação fica sendo invariante. E as transformações de SUSY foram colocadas aqui. Então, eu acho que o Pico tinha copiado elas. Ou você tem noção? Eu não trouxe. Estamos a ver. Não tem noção também. Acho que ele tirou das notas de vocês. Bom, então as transformações de supersimetria são essas aqui. Delta A, Epsilon barrado, esse campo aqui é real, Epsilon barrado, psi. Delta B, acho que aqui tem I, porque esse aqui é I, Epsilon barrado, psi. Delta psi. Parâmetro Epsilon, então, é um espinor de Majorana, né?
Tá legal, tá certo. Então só queria chamar a atenção, então esse epsilon aqui é um espinor, esse parâmetro espinorial é um espinor de Majorana. Então só lembrar aqui uma coisinha, né, que pode ser no meio dos cálculos, que eu vou deixar uma tarefa, no meio dos cálculos pode ser que seja importante, que é o seguinte, vamos tirar aqui o conjugado de carga. O conjugado de carga, a gente está acostumado a saber, é C barrado transposto, né? Então, vamos ver aqui uma relação, só eu tirar aqui, então vou pegar aqui, psi, C, então isso aqui é psi C, C, psi barrado, é psi da H, gama zero, transposto. Então isso aqui é C, gama zero, transposto, psi estar. E aí a gente sabe que C, gama mi transposto. C é menos 1, é menos gama mi. Então se a gente quiser, a gente pode escrever C, gama zero transposto, como sendo menos gama zero, C. Então, menos gama zero, C, psi estar. Esse é o psi C. Depois, se a gente quiser tirar o psi C barrado, né? Psi C barrado é pegar o psi C, tirar o Dagger, né? E multiplicar pelo gama zero, a definição do conjugado de tirar, para o psi C. Né? Então tá lá, psi C Dagger vai ser psi estar. Dagger é o psi transposto. Aí o Dagger, o C Dagger é o C menos 1. A matriz C é unitária. Depois aqui vai ficar gama zero Dagger, que é o gama zero. E aqui fica o gama zero. Tá? Aqui tem um sinal menos que eu esqueci. Então, gama zero ao quadrado é 1. Né? Então fica menos psi transposto C menos 1. Só para a gente guardar aqui. Só para lembrar que a gente vai precisar depois de uma relação desse tipo, se C barrado menos psi transposto C a menos 1. Tá legal, só para lembrar. Depois aqui, só lembrando o seguinte, quando a gente pega pegando então essa expressão aqui, se eu tirar o conjugado, esse campo aqui é real. Então, se eu tirar o conjugado complexo aqui, que é a mesma coisa que tirar o barrado, isso aqui dá para se barrar. Agora vamos ver essa relação para os espinores de Majorana. Deixa eu apagar isso aqui. Só para lembrar aqui para os espinores, em geral, quando a gente particulariza para Majorana, né? Quando a gente tem uma expressão desse tipo, epsilon barrado, psi. Né? Eu posso, essa expressão aqui, ela é, no espaço espinorial, é um número, é um escalar. Então, o transposto dela é igual a ela mesma. Agora, como os vermes são anticomutantes, se eu realizar a operação de transposto, isso aqui vai ficar menos psi transposto, epsilon barrado, transposto. A operação de transposto troca a ordem. Mas como as variáveis anticomutam, então, diferente do Dagger. O Dagger, quando eu anticomuto, quando eu tiro o Dagger, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui, epsilon Dagger psi, eu tirar o Dagger, isso aqui é psi Dagger epsilon. Porque o Dagger tem um complexo conjugado. Então a gente sabe que a definição, né, do conjugado complexo, né, ela, na verdade, é definida na troca. É porque geralmente a gente trabalha com números complexos comutantes, aí a gente diz W, Z estar, W estar, mas os números complexos sendo anticomutantes, a ordem é essa. Então a conjugação complexa, ela troca a ordem sem trocar o sinal, mas o transposto não, ele só troca a ordem. Então por isso tem esse sinal menos aqui. Aí eu posso aqui colocar menos psi transposto C a menos 1. E aqui eu posso colocar o C, epsilon barrado transposto. Então, psi transposto, apaguei, né? Psi transposto C a menos 1 com o sinal menos, isso tudo aqui é o conjugado de carga do psi barrado. E isso aqui é o conjugado de carga do epsilon. Então, para dois términos quaisquer, para dois espinores quaisquer, vou colocar assim, psi barrado, que eu posso sempre escrever isso aqui como sendo conjugado de carga e conjugado de carga. Claro, se forem términos de Majorana, aí é só tirar o C. Mas para términos em geral, se vale para qualquer término de geral, vou apagar isso aqui. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o epsilon barrado, gama mi, o quadrado do psi barrado, gama mi, que.
Então, se eu tirar o transposto disso, é igual a LB, porque no espaço espenorial isso aqui funciona como se fossem 4 números, né? Então vai ficar psi barrado, gama mi aqui. Se eu transponho, troco a ordem, vai ficar menos psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Aí a gente vai colocando C a menos 1C. Coloquei as identidades aí. Aí esse carinha aqui fica o psi C barrado. Esse aqui fica isso, menos gama mi. E esse aqui fica o psi C. Então, o bilinear com o gama mi, ele é antissimétrico, né? Ele troca de sinal. Aqui vai ficar igual a menos que C barrado, gama mi, psi C. Então, por uma conjugação de carga, né? A corrente eletromagnética trocaria de sinal. Vamos ver agora com o gama 5. Psi barrado, gama 5, psi. Aqui. Vamos tirar o transposto. De novo. Isso aqui é o espaço espenorial do mundo. Então, isso aqui é psi barrado, gama 5 aqui. Trocando a ordem agora, menos que transposto, gama 5 transposto, psi barrado transposto. Vamos lembrar que o gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, né? Quando a gente tirar o gama 5 transposto, vai ficar I, vou botar gama 3 transposto, gama 2 transposto, gama 1 transposto, gama 0 transposto. Aí vamos colocar aqui C, e C é menos 1. Quando eu colocar C e C é menos 1 aqui, vou colocando C e C é menos 1 aqui, tu vai ficar I. Aí vai ficar menos gama 3, menos gama 2, menos gama 1, menos gama 0. Então tem 4 sinais menos. Então vai ficar gama 3, gama 2, gama 1, gama 0. E aí a gente vai reconstituir a ordem. Então isso aqui vai ficar menos I, 3, 2, 0, 1. Aí o 2 eu trago para cá. Não tem nenhum problema. Aí o 3 eu trago para cá. Sinal. Então a gente pode escrever aqui o gama 5, né? C, eu sempre me esqueço se é mais ou menos. C, gama 5 transposto, C é menos 1. É o próprio gama 5. É o sinal mais. Então aqui vamos lá. Menos que transposto, C é menos 1. C. Gama 5 transposto, C é menos 1. C, C barrado transposto. Então, esse aqui pega menos, fica que C barrado, que conjugado de carga, barrado, gama 5, e aí aqui fica o psi C. Então, com o gama 5, não tem troca de sinal. Vamos botar aqui, do lado desse psi barrado, gama 5, que é igual aqui, conjugado de carga, barrado, gama 5, psi conjugado de carga, certo? E aí agora o último que a gente vai fazer é o gama mi, gama 5. Que aparece o gama mi, gama 5 aqui. Então, psi barrado, gama 5, gama mi, aqui. Transposto. É igual a ele mesmo. Psi barrado, gama 5, gama mi, aqui. Agora transponto. Vai ficar menos que transposto, gama mi transposto, gama 5 transposto, psi barrado transposto. E aí vamos lá, C é menos 1C. Em todos os lugares. Então, isso aqui, menos que transposto. C é menos 1, fica o que, conjugado de carga, barrado. Aí, C, gama mi transposto. C é menos 1, é menos gama mi. C, gama 5 transposto. C é menos 1, dá o gama 5. E aí, C, psi barrado transposto, é o psi C. Aí, agora, gama 5 e gama mi anticomutam. Então, retorna o sinal mais. A gente vai ter aqui psi barrado, gama 5, gama mi, aqui, é igual a aqui, conjugado de carga barrado, gama 5, gama mi, psi, conjugado de carga. Então isso vai sempre, né? Para quaisquer términos. Se agora nós tivermos espinores de Majorana, tudo bem, aí é só tirar o conjugado de carga. Aí fica claro que o espinor de Majorana, psi barrado, gama mi, psi é igual a 0. Porque o psi é igual aqui, então você vai ficar com sinal menos.
A mesma coisa vai acontecer com isso aqui. Opa, não, só mudando aqui, tá certo. Então, para o spinor de Majorana, esse bilinear inicial. Agora, se eu não tiver por que eu estou colocando essas relações? Porque às vezes aparece o epsilon barrado e às vezes aparece o epsilon, mas a gente pode sempre reconstituir a ordem. Por exemplo, esse termo aqui, eu posso escrever assim. Isso aqui é um spinor de Majorana. Então, vem para cá. Viria para cá assim, demi, psi c barrado. Gama mi, epsilon. Só que com sinal menos. Né? Eu pego esse término aqui, tiro o conjugado de carga dele e barra. Matriz de gama mi, e esse aqui eu pego o conjugado de carga dele e também barra. Só que esses términos são de Majorana. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos. Demi, psi, gama mi, epsilon. Aqui eu faço a mesma coisa, só que com o psi mi, ele não troca, o gama 5, o gama mi não troca de sinal. Então vai ficar aqui, demi, como é término de Majorana, psi barrado, gama 5, gama mi, e aí como é término de Majorana, aqui fica o epsilon, isso aí é Majorana. Então eu posso sempre expressar todas essas relações como é. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Mas eu só não entendi na anterior por que sumiu o barra. Acompanhado. Tem tudo sem barra no final. Aqui então troquei a ordem, não tem problema, e aqui também. Aqui eu posso escrever, botar tudo em função de psi ou de epsilon, tudo em função de epsilon barra. Então aqui eu posso escrever i, psi barrado, gama 5, epsilon. Aqui eu estou só chamando a atenção que outra coisa aqui do sinal, que é o seguinte: esse campo aqui é real. Então, se eu tirar o conjugado de carga dele, o conjugado complexo dele, dá isso aqui. Se eu pegar esse aqui, ó, epsilon barrado, psi. Vamos tirar o conjugado complexo dele. O conjugado complexo dele, como isso aqui é um escalar, né? O conjugado complexo dele coincide com barra. Então, isso aqui vai ficar psi barrado epsilon. Mas, para términos de Majorana, psi barrado epsilon é a mesma coisa que epsilon barrado psi. Términos de Majorana que antes comutam, né? Então, esse número aqui é um número real. Então, por isso que eu não tenho i aqui. Agora, com o gama 5, a gente tem, pegar essa grandeza aqui, epsilon barrado, gama 5, psi. Vamos tirar o conjugado complexo dela. Então, vai ficar psi barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5. Epsilon. Agora, usando aquela propriedade da conjugação de carga. Isso aqui é a mesma coisa que menos epsilon, c barrado, gama 5, psi c. Só que nós estamos falando de términos de Majorana. Então, se a Majorana sai. Então, esse número aqui é puramente imaginário. Por isso que a gente coloca o i aqui. A mesma coisa aqui. Esse cara aqui é real. E esse cara aqui é puramente imaginário. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui, para ter certeza. Epsilon barrado, gama mi, demi, psi. Se eu tirar o conjugado complexo, né? Então isso aqui vai ficar demi, psi barrado. Gama mi barrado, que é gama mi. Então isso aqui é o conjugado complexo dele. Agora vamos usar o fato que é Majorana. Esse cara troca de sinal. Então é menos epsilon barrado, gama mi, demi, psi. Então eu estou errado. Vai ter falta um sinal i. Falta um i. Aqui o Edson tinha colocado, eu tirei, mas tá, tem que colocar o i em cima. Aqui não. Vamos dar uma olhadinha nisso. Esse aí também tem o i. Então vamos lá. Tenho essa grandeza. Então eu botei o i, porque essa grandeza aqui é puramente imaginária. Colocando o i, essa grandeza fica real. A mesma coisa aqui. Essa grandeza aqui é puramente imaginária. Colocando o i, ela fica real. Vamos pegar o último lá de baixo. Epsilon barrado. Gama 5. Gama mi. Demi, psi. Então vamos tirar o conjugado com o complexo. Demi, psi barrado. Gama mi barrado, que é gama mi. Gama 5 barrado, que é menos gama 5. Epsilon barrado, que é o epsilon. E aqui eu troco a ordem. Gama 5, gama mi. Troco o sinal. Agora vamos usar aquelas propriedades dos términos de Majorana. Essa grandeza aqui, ela ficava simétrica. Ela ficava epsilon barrado,
gama 5, gama mi, dmi, psi. Então essa grandeza aí no final do dia, ela resulta real. Não precisa do Não precisa desse. É que tem umas misturas aí, depende de como você define gama 5, se é com eu menos i, depende da métrica. Mas a gente está usando, a gente está sempre fiel a essa convenção aqui. A nossa métrica é mais, menos, menos, menos. E a nossa matriz gama 5, ela é i, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. A matriz gama 5, se não me engano, ela é anti-hermitiana. O gama 5 barrado, menos gama 5. Deixa eu ver se a matriz é anti-hermitiana. Gama 5 Dagger, ela é, gama 5 é i, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Gama 5 Dagger é menos i, 3 Dagger, que é menos 3. 3 Dagger, 2 Dagger, 1 Dagger, 0 Dagger. Então vai ficar menos i. 3 Dagger, aqui tem menos, menos, menos. Então são 3 menos, para esse aqui ficar mais. Então bota 3, 2, 1, 0. Aí a gente vai reconstituir a ordem. 0, 1. Bota o 2 para cá, aí traz o 3 para cá, fica mais. Então gama 5 é hermitiana. O gama 5 para nós é hermitiana, mas claro, gama 5 barrada menos gama 5 por causa da anticomutação. Gama 5 Dagger, isso é o gama 5 barrado. Mas o gama 5 Dagger é menos gama 5. E aí, devido à anticomutação, retorna o sinal mais. Opa, peraí, não, gama 5 gama 5 barrado, deixa eu ver se eu não fiz errado aqui, gama 5 barrado seria gama 0, gama 5 Dagger, gama 0. Né? Gama 5 Dagger é gama 5, desculpa. Então não tem sinal menos. E aí quando anticomuta, pega o sinal menos, então tá certo, é mais e menos, tá? Só no calma. Mestre, ali na segunda linha de baixo para cima, na do delta F, tem um barra em cima do psi na última. Ah, aqui, né? É, tá só para... E aqui tem esse i, né? Como foi? Deixa eu botar o i aqui. Eu acertei esse i aqui, mas esqueci de acertar ele aqui. Bom, então tá legal. Então, bom, isso é só a partezinha técnica. O que a gente vai querer fazer? Olhar as identidades de Moore, da supersimetria. E nós vamos precisar falar da renormalização. Na renormalização a gente vai precisar jogar contratermo. E aí a pergunta é, esses contratermos vão manter a simetria, né? A supersimetria? Então a ideia da gente agora é, vamos escrever funcional gerador completo, né? Então nós temos o campo A, vamos acoplar com a corrente JA. O campo B, vamos acoplar com a corrente JB. O campo Psi, vamos acoplar com a corrente JPsi. Aí o campo F e o campo G. Esse aqui é o nosso funcional. Né? E aí aqui a gente vai ter, vamos colocar assim, vamos ter aqui a constante de normalização e aí vamos integrar sobre todos os campos, integrando dA, dB, dψ, df, dg. Aí vamos ter ação de verso mínimo. Tem invariante de supersimetria. E aí vamos ter os termos de fonte. Então, uma simetria global, como a gente tinha feito no caso de uma SOM global. Então, o que vamos fazer? Então, vamos ter JA mais JBB mais, vamos botar J psi barrado, psi. E aí, como esses termos, como esses tenores são de Majorana, J barrado psi acaba sendo igual a psi barrado J psi, porque a corrente é Majorana também. Então, para termos de Majorana, tem aquela relação de simetria que eu tinha apagado. Eu posso trocar a ordem sem problema. Aí aqui, JFF mais JG. Então, isso aqui é nosso termo de fonte. Bom, aí a ideia é sempre faz uma transformação de supersimetria nos campos, a ação é invariante, né? Mas a integração total é invariante, eu estou integrando nos campos, vou fazer uma transformação de SUSE nos campos, então essa integral aqui, ela integra nos campos, ela só depende das fontes. Então, delta SUSE. O Z, a gente está colocando que é igual a zero. Mas aí o que ela vai produzir? Quer dizer, então a gente vai colocar isso aqui, então. A gente vai ter, deixa eu botar aqui assim.
Lembrando também, só pessoal, que quando tirar a derivada funcional fermiônica, tem aquela regra de Grasman, né? Então, a variação, o nosso ΔZ vai ser, a gente vai manter aqui, botar aqui integral nos campos, botar CD campos, só para simplificar. Aí vamos ter aqui a ação, tem variante, e aí vamos multiplicar agora pela variação. Então, vamos ter aqui o I, né? O I vai ser, eu vou deixar o I de lado, porque o I é global, né? Então vai ficar aqui integral entre 4x, né? Aí a gente vai ter JA ΔA. Então ΔA é, vou botar todos, vai ser psi barrado epsilon. Isso aqui é o ΔA. Depois, mais JB, ΔB e JB. Aí o ΔB é, já botei o I, né? É psi barrado, gama 5, epsilon. Tá tudo aqui, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fatorar esse epsilon, porque todo mundo vai ter um epsilon, eu vou deixar o epsilon lá no final. E aí depois, vamos ter a variação da corrente fermiônica. Então aqui mais, então, tudo isso aqui está mais. Aí vamos ter J, psi, barrado. Aí vamos ter o campo de I, A, gama mipsi, né? Não é isso? Aqui só uma coisinha. Então, como está em integração por partes, é aquilo que a gente fazer. Vamos liberar sempre o campo e jogar a derivada para a corrente. Então, vai ficar aqui menos dI, psi barrado, A, gama mi, epsilon. Tá legal. Depois o segundo termo vai ser, vou fazer a mesma coisa. Quando eu for fazer a integração por partes, né? Eu vou jogar isso aqui na corrente do leito, vai ficar com sinal mais. Aqui, opa, aqui só uma coisinha só, a gente vai dar uma olhadinha aqui, se aqui tem I ou não, sabe por quê? Porque isso aqui é Majorana. Então, esse produto aqui, se psi é Majorana, se epsilon é Majorana, gama mi C, vamos ver se gama mi C é Majorana, gama mi psi, isso aqui é um escalar, não importa, real. Vamos ver essa combinação aqui, gama mi epsilon. Isso aqui é um ferro, né? Porque gama mi vezes o epsilon dá um tenor. Vamos tirar o conjugado de carga dele. Então, o conjugado de carga dele vai ser C, gama mi epsilon, barrado, transposto. Então, vai ficar C, epsilon barrado, gama mi barrado, que é gama mi, transposto. Então, isso aqui vai ficar C, gama mi transposto, epsilon barrado, transposto. Então, aí a gente bota o C é menos 1 e o C aqui. C, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. C, epsilon barrado transposto, se epsilon é Majorana, então isso aqui é Majorana. Então, o conjugado de carga dele é menos E. Então, para ele ficar um ferro de Majorana, eu boto I, que é a operação de conjugação de carga, pressupõe uma conjugação complexa. Então, se eu colocar um I aqui, eu reconstituo. Se eu colocar o I, aqui vai ficar mais I. Então, se epsilon é Majorana, né, vou colocar epsilon é Majorana. Então, gama mi epsilon é menos, é anti-Majorana. Menos gama mi epsilon. Agora, gama mi I, gama mi epsilon C é igual a I, gama mi epsilon. Então, esse cara é Majorana. Então, eu preciso colocar um I aqui. Vamos ver agora com gama 5. Quer dizer, eu teria gama 5, gama mi epsilon, se epsilon é Majorana. Então vamos ver o que acontece com gama 5, gama mi epsilon. Não, aqui tudo bem, isso aqui é Majorana, isso aqui é Majorana. Isso aqui é real, isso aqui é real. Vamos ver gama 5 epsilon. Gama 5 epsilon, esse gama 5 epsilon é Majorana. Gama 5 epsilon C. Então vai ficar definição C, gama 5 epsilon barrado, transposto. Então vai ficar C, epsilon barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5.
tudo isso aqui transposto. Então vai ficar menos C, gama 5 transposto, epsilon barrado transposto. Aí boto C é menos 1, C. Aí C, gama 5 transposto, C é menos 1, é mais gama 5. E C epsilon barrado transposto, C é epsilon por causa do ser maiorado. Então, gama 5 epsilon continua sendo maiorado. Então aqui não está tudo aqui. Então esse cara aqui é maiorado. Isso aqui é maiorana, maiorana, isso aqui agora ficou maiorando. Vamos ver agora o gama 5, gama mi epsilon. Quer dizer, tem que ter esses cuidados, que se o fermi é de maiorana, se a gente multiplica, dependendo da matriz que a gente coloca, ele pode mudar o caráter, né? Então, são esses cuidadinhos que eu estou colocando aqui em evidência, porque quem não faz supersimetria não está muito acostumado com esse tipo de uma coisa muito simples, mas são truquezinhos que mudam a vida. Fala de um sinal, de repente está tudo errado, né? Não cancela, devia cancelar. Supersimetria, é bom saber, é bom saber. Faz o cálculo todo torcendo para cancelar, cara. É uma coisa terrível. Eu lembro quando eu estava no doutorado, eu tive que fazer, foi tirar a polarização do vácuo em supercampo, né? Era a teoria de Young-Mills, né? Tirar o gráfico da polarização do vácuo usando o supercampo. Dava uns 30 e poucos gráficos, né? Todo dia eu calculava umzinho devagar, né? Mas sempre tinha que cancelar. Então, quando eu terminei, levei uns quase dois, não levei 30 dias, levei quase 2 meses que eu revia, tinha erro. Aí quando fechei tudo, agora, cara, olha, eu tremi na hora de somar. Olha, cara, mas olha assim, muito... E tinha fatores assim, menos 1 sobre 32, nossa, meu Deus do céu, cara. Aí foi, cara, quando somou, sabe, assim, parece que o mundo assim, estava desabando, sumiu, cara. Só que assim, a gente faz o tempo todo assim, ó, torcendo para cancela. Você viu? Basta um I para estragar o cálculo, pelo visto. O sinal menos isso, né? O maiorano. E às vezes a gente erra nisso, tá tudo lá, mas o cara é maiorano, aí você multiplica pela matriz gama, deixa de ser, se é gama 5, passa a ser. Então são esses detalhes que eu estou colocando para vocês. No curso de SUS, a gente vai apurar isso melhor, cara, mas quem não está acostumado a trabalhar com supersimetria, tá? Estou chamando a atenção porque são esses truquezinhos pequenos. Quem me ensinou muitos desses truques, sabia todos eles assim, pra cacete, olha, foi esse dia, o João, sabia tudo dele, que era o senhor dessas coisas, e aí foi me dando as notinhas dele, eu ia reproduzindo, ele foi aprendendo também, mas eram muitos truques, porque quando ele fez com o Salão o conceito de supercampo, tudo era componente, e eles quiseram criar o formalismo de supercampo, superespaço e supercampo. Então, o Johnson transmitia que ficou, o Salão não fazia os cálculos, mandava ele pedir ele fazer, discutia com ele, quiser, o Salão teve a ideia e o John executava. O John era perfeito em cálculo. A letra dele pequenininha, os rascunhos dele não eram rascunhos, as notas dele, sabe aquela coisa perfeita, tudo limpinho, né? Tudo no lugar certinho, os sinais. E aí ele falou, olha, ele errou, fez rearranjamento de fios, aí ele fez um apanhado geral daquilo. E aí eu aprendi para ele, seguindo os cálculos dele, eu fui aprendendo. Eu fui vendo, tem todos esses truques assim, que a gente não, quando estuda equação de Dirac, mesmo quando estuda Fermi de Dirac, a gente não vê esses detalhes, porque não é importante naquela hora, né? Mas na supersimetria isso tudo apareceu. Então eu estou colocando para vocês esses pequenos truques aí. Faltou ver agora gama 5, gama mi epsilon, né? Então esse aqui, 5, gama mi epsilon. Vamos tirar então o conjugado de carga dele, para ver se ele é maiorado. Então vai ficar C, gama 5, gama mi epsilon barrado, transposto. Vai ficar C, epsilon barrado, gama mi barrado menos gama mi, gama 5 barrado é gama 5. Tudo isso aqui transposto. E aí, gama 5, gama mi. Gama 5 é menos gama 5, gama mi. Eu já vou reconstituir a ordem aqui. Vamos deixar como está. Vai ficar depois que tem um transposto, vai ficar epsilon barrado, gama mi barrado é menos gama mi, gama 5 barrado é gama 5. Tudo isso transposto. Agora vamos transpor. Vai ficar menos C, gama 5 transposto, gama mi transposto, epsilon barrado transposto. Aí vamos botar C é menos 1, C aqui, e C é menos 1, C aqui. Então, C gama 5 transposto, C é menos 1, é gama 5. Então, menos persiste, né? Porque C gama 5 transposto, C é menos 1, é o próprio gama 5. Agora, C gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama 5. Aí, é menos gama mi, que ele constitui o sinal. E C, epsilon barrado transposto, é epsilon. Então, gama 5, gama mi F continua sendo maiorado. Então, realmente aqui não tem
Tá só isso, a gente deixar na atenção. Então vamos lá, então vamos continuar. Então a gente está colocando agora as variações, né? A variação do A, que agora o B. Então o B não precisa realmente do I. Então vai ficar menos JB, mas aí o JB eu vou integrar esse daqui por partes, então vai ficar mais. Você estava lendo a variação do psi agora. Opa, do psi, né? Ah, tá certo. Então é J psi. Então mais dmi J psi barrado, obrigado. Dmi J psi barrado, exatamente. E aí gama 5 gama mi epsilon. Agora mais J psi barrado epsilon F mais J psi barrado gama 5 epsilon, podemos botar até o G aqui, tá certo? Tá o G. Vou botar o F aqui na frente também. Assim. Muito bem, formamos os lineares que terminamos. Agora, Mas está faltando um B aí. onde? Um B no segundo termo. No segundo, está faltando no segundo termo. Isso. Aqui, né? Aqui, né? Isso, um B. Tá certo. Agora vamos passar para o JF, a variação do F. Mais ΔF, mais JF. JF, aí tem menos I. Esse aqui, né, que a gente está colocando. Menos I. Né? Aí tem um demipse barrado, né? Isso, menos Vai I, J psi barrado. ficar mais, né? MI, JF, vai ficar mais I aqui, vai esse I aqui. Psi barrado, gama mi, epsilon. Tá certo? Psi barrado, Gama mi. I e o epsilon, né? E depois agora o outro, que é ele tem também DI, né? Menos Menos, J, né? G. Menos I, vai G. Isso. Aí fica psi Psi barrado. barrado, gama 5, gama mi, Assim, epsilon. tá. A gente estava falando, vamos fatorar esse. O epsilon já está. Tirar esse epsilon, né? Fatorar esse epsilon aqui, que é global. Agora você vê, se você não tivesse trocado ali nas transformações dos campos para botar o epsilon para o lado, já ia ficar uma confusão. E Né? ele não está Epsilon da esquerda, epsilon da direita, epsilon barrado da esquerda, epsilon barrado. É por isso que eu estou colocando. Por isso que às vezes esses truquezinhos ajudam. A gente conseguiu passar as transformações todas, que às vezes é mais conveniente escrever assim, mas aí a gente pode escrever tudo. Quer dizer, sendo Fermi de Majorana, a gente pode trocar a ordem sem problema. Então, ficamos com isso aqui, e aí a gente lembra do que a gente tinha feito. A identidade de ordem vai ser impondo que essa grandeza aqui é zero. Aí a gente vai escrever esse J aqui, aí vai ficar. Quem é o psi barrado? Psi barrado é a derivada do Z, né? Então, quer dizer, a gente vai escrever agora. Psi barrado é. Opa, a gente tem. Lá na verdade, a gente tinha J, psi barrado, psi. Então, psi. Agora, isso aqui é igual a psi barrado J psi. Então eu posso escrever, se eu quiser derivar isso aqui, então isso aqui está dentro da expressão da exponencial lá. Quer dizer, quando eu derivar Z em relação a J psi, eu vou ter lá no expoente eu tenho exponencial de I psi barrado J psi. Quando eu derivar Z em relação a psi, vou trocar um sinal, vai produzir dentro do integrando um menos I psi barrado, certo? Porque tem a subida exponencial. Então isso aqui, esse psi barrado, então quer dizer, eu posso substituir o barrado, o psi barrado, como sendo dz, d psi, quer dizer, 1 sobre I vezes dz, posso trazer esse I para cá. Oi? Ele desce com I. Mas aí quando você vai derivar em relação ao psi barrado, ok. a derivada é fermiônica, ela anticomuta, então por isso que vem esse momento.
Então é só isso, eu não vou fazer, vocês sabem. Então agora a indicação que eu deixo na tarefa é essa aqui. Daqui agora, a gente já sabe prosseguir o caminho como a gente fez, é transformar os campos em derivadas de Z em relação às correntes, quer dizer, a derivada de Z em relação a uma certa corrente vai dar I vezes o campo, menos de um sinal, mas vai dar basicamente isso aqui. A regra mais ou menos é essa, menos de um sinal. E aí a gente vai ficar com aquelas expressões que vai ser Z, DZ, coisas assim. DZ, DJ. Então vamos escrever a identidade de ordem dentro do gerador funcional Z. Aí do Z a gente passa para o conexo, para o W. Depois, como a gente fez sempre, a gente pode também fazer tudo, só escrever. Se a gente quiser, nada impede a gente ficar com a identidade de ordem no Z. Mas a gente geralmente usa ou para o conexo ou para uma parte do reducible. Então a gente vai passar para o W. Então que aí é onde tem derivada de Z, quer dizer, a gente vai estar derivando W. Então a gente vai produzir I vezes a derivada do W. É substituir por campo clássico. Aí depois passa para o gama, exatamente. Depois do W, então a gente passa para o W, né? Que é o elevado a Z. E depois a gente passa para o gama, né? O gama então vai ser W menos a escola, J φ. Aí a gente tem, onde tem derivada de W em relação a J, a gente pode substituir a derivada de W em relação a derivada de gama em relação a φ é menos J. A derivada de W em relação a J a derivada de W em relação a J é o φ. Né? Tá certo. Bom, então é isso. Então a gente pode daqui obter essa identidade de ordem para o Z, para o W e para o gama. Agora, vocês vão observar, justamente o que vai ser interessante, que é completamente diferente dos casos que a gente tratou, daquele dos casos globais, é porque quando as correntes que a gente tem, elas vão estar misturando Fermi com bóson. Então, essa corrente aqui agora é o Fermi, aqui é o campo bosônico. Então, quando a gente for derivar, o que a gente faz para tirar essa identidade de ordem? A gente vai primeiro tirar essa identidade de ordem dois pontos, para funções de dois pontos. Para o gama 2, ou então tirar a partir do W. Duas derivadas. Então, quando eu derivar, por exemplo, W em relação ao J, eu vou produzir esse campo aqui. Eu quero ver relações entre propagadores, por exemplo. Então, para eu ter o propagador de, por exemplo, A com A, porque como a gente tinha visto, a gente tem propagadores A com A, vai ter propagador A com F, B com G, e assim vai. Então, a gente vai ter que tirar o Fermi não, o propagador fermiônico é psi barrado com psi. Então, por exemplo, se nós derivarmos essa expressão aqui em relação a psi barrado, eu vou ter alguma coisa, um termo desse tipo aqui, ele vai estar dando para nós dmi do J psi barrado. Vamos deixar dmi do J psi barrado, tá certo? E aí a gente vai ter o A então é a derivada do Z em relação ao JA, por exemplo assim. Então, esse campo aqui vai misturar com uma corrente, vamos dizer, a gente vai derivar em relação a duas correntes, para eu tirar uma relação que envolva o gama 2 de A com A. Eu vou precisar derivar, quer dizer, eu tenho propagador A com A, propagador de A com B, não, A com A, B com B, A com F, B com G, isso? E psi com psi. Tá certo? Então, a gente vai precisar produzir, se a gente deriva essas expressões aqui, por exemplo, aqui eu já tenho, não, isso aqui vai misturar Fermi com bóson, então isso aqui não pode ser interessante lá para os vértices, mas assim, para efeito de propagador, por exemplo, aqui, se eu tiver essa relação aqui, se eu derivar, então a gente vai ter algo do tipo J, DZ, DJ. JA, JA, DZ, DJ. Se eu derivar essa expressão em relação a JA, por exemplo, se eu derivar em relação a JA, eu vou produzir um termo que vai ser JA e a derivada segunda. Isso vai ser DZ, DJ, psi, não? Oi? Perdão, esse aqui é J, DZ, psi, perdão, DJ, psi. Então, se eu derivar, por exemplo, essa expressão em relação a JA, eu ganho isso aqui, vou ganhar, mas aí isso aí vai me dar alguma coisa de vértice. Vamos ver aqui para a gente tirar alguma coisa que envolva
O campo, quer dizer, o propagador, né, que envolva só os propagadores do próprio campo mesmo, né? Teria que fazer derivar, deixa eu ver, se derivar esse termo aqui, por exemplo, que tem esse J. Se eu derivar em relação a J, esse A aqui é DZ, DJA. Perfeito. Aí, se eu derivar... eu acho que sempre que tiver, por exemplo, se tiver A e Psi, vai ter esse termo que o senhor está mexendo e aquele primeiro lá, da fonte A e Psi barrado. Se eu pegar pegando aquele termo lá, olha só, DI, J, Psi barrado. Botar esse J, Psi barrado. E aí, A. Então, esse A aqui é DZ, DJA. Né? Se eu derivar isso aqui em relação a J, Psi, eu vou produzir DI, né, do delta, vezes o DZDA, DZDJA, e depois vou produzir um outro termo que vai ser a derivada segunda. Tá? Aí, se eu derivar de novo em relação a JA, eu vou produzir aqui algo que vai ter uma derivada segunda, que vai dar o propagador. E quando eu fizer as correntes iguais a zero, o termo que daria outra derivada é zero. Então, eu consigo extrair informação sobre o propagador do A, por exemplo, a partir desse termo aqui. Agora, quando eu estiver derivando, quando eu fizer essas operações aqui, então, que operações que eu fiz aqui, vamos colocar nesse termo, só para ficar. Vamos pegar esse termo aqui então, em particular, né? Que é DI. Então, talvez aqui fosse até mais vantagem a gente nem ter feito a integração por parte. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para cá, só para ter uma ideia. Vou voltar para cá, não fazer a integração por parte, faz isso não mais aqui. Deixa isso aqui, vamos botar assim, DIA, gama I, né? Isso. Isso? Não, mas tá perfeito. Então, se a gente pegar esse termo aqui para nós, ele deu J psi barrado, gama Mi, DIA. Tá? Então, por exemplo, a operação que eu vou DIA, que a gente vai chamar então, de DI, a menos do fator I, DZ, DJA, certo? Muito bem. Aí, quando eu derivar em relação a psi barrado, nós vamos produzir o primeiro termo aqui, que vai ficar um delta de Dirac, menos x menos y, não importa. Aí vamos ter aqui gama mi e vamos ter aqui essa derivada. Aí vamos jogar, derivando em relação a J psi barrado. Então, deu só isso aqui. Então, agora, quando eu derivar em relação a J psi barrado, por exemplo, eu vou botar, por exemplo, vou estar mexendo nesse termo aqui também. Né? Então, só para quero dizer isso, quando a gente fizer, então, vou prosseguir com essa operação e aqui automaticamente está fazendo as mesmas operações aqui. Aí, se eu derivar de novo em relação a JA, eu vou manter o delta, vou pegar o gama, DI, e aí aqui vai ficar D2E, DJ, DJ. Então, derivei em relação a JA, derivei primeiro em relação a J psi para limpar, e depois derivei mais uma vez em relação a JA. Então, se aqui nós derivarmos uma vez em relação a J psi, eu faço a integração por partes também. Aí vou produzir DI, JA. Vou produzir só o JA, o J psi, perdão. Aí quando eu derivar de novo, aí eu vou ter DZ, aqui vai ficar DZB, isso. Aí quando eu derivar em relação a JA, eu vou produzir alguma coisa que é mista. Não é isso? E aí eu derivei duas vezes, não é? Aí eu vou estar misturando, eu vou estar derivando A, derivando B, derivando esse J, derivando Z em relação a JB, tá? Aí eu vou derivar em relação a JA. Aí vou derivar de novo em relação a JA. Então vai aparecer alguma coisa que vai envolver o verso com dois A's e um B, é isso? Então a gente vai começar a relacionar propagador com vértice. E aí, claro, vamos ver se tem mais alguma. Quando eu derivar em relação a J psi aqui, aí eu vou derivar esse F aqui, eu vou também, quando eu derivar em relação a J psi, por exemplo, aqui, eu vou estar derivando em relação a J. Mas é quando derivar em relação a JB, esse termo some, né? Se eu derivar. Mas aí esse termo aqui ele vai misturar. Esse termo aqui, por exemplo, quando eu derivar em relação a J psi, ele vai ficar só o F. Aí o F é DZ, DJF. Aí quando eu derivar em relação a A,
né, que eu vou fazer. Eu derivo em relação a J psi e derivo uma vez em relação a A. Esse aqui já estava aqui. E aí, quando eu derivar em relação a J, eu vou produzir o propagador misto de A com F. Sim. Então, eu vou estar relacionando o propagador de A com F com o propagador de A com A. Esse termo aqui, como vocês vão ver, de novo esse termo aqui, quando eu derivar em relação a J psi, eu limpo. Então, vai ficar dz dJB. Aí, quando eu derivar em relação a JA, eu produziria alguma coisa que é dz dJB dJA. Isso? Tá. Esse propagador ele é zero por invariância de paridade. Porque o B é pseudo escalar e o A é pseudo escalar. Então, esse termo vai aparecer na identidade de ordem. Então, eu vou estar relacionando o propagador de A com o propagador de A com F. E aí, quando você relaciona o propagador, no fundo você está relacionando as constantes de renormalização. Porque agora vamos colocar, vamos botar os contratermos. A gente já fez o power counting do modelo de Veso-Mino, depois a gente volta aqui. Então, as identidades de ordem estão ali, a gente vai poder gerá-las a partir daí. Agora, quando eu vou pegar de novo aí a notinha do Edison, para poder botar o Lagrangiano aqui, fecha de novo o Lagrangiano. Bom, primeira notinha de aula, primeiro de hoje, primeiro contamento de hoje. Então, a gente agora vai jogar o Lagrangiano de contratermo. Então, vamos lá. Então, agora vai ser o Lagrangiano de contratermos de Veso-Mino. A gente já sabe que o modelo é renormalizado, então a gente vai jogar contratermos para todos os termos presentes. Então, a gente vai ter o meio, contratermo, vamos chamar aqui de KA, é o termo cinético, renormalização do termo cinético do A. Depois, o contratermo, a renormalização do termo cinético do B. Depois, o contratermo, a renormalização do F, a função de número F, contratermo do G, e depois, o contratermo do termo cinético do Psi, mais então aqui, e Psi barrado, eu acho que tinha um meio que o termo de melhorando, Sim, um meio. né? Aí a gente vai ter aqui o kappa Psi, termo cinético de Psi, Psi barrado e Mi de elipse. Aí vamos ter o termo de massa, menos I sobre 2, kappa N, Psi barrado, Psi, contratermo para massa. Depois, contratermo para o AF. Vamos botar assim, kappa AF, N AF. Menos kappa AG, DG. Para cada termo, então nós estamos jogando um contratermo. Lembrando também que a gente vai depois substituir a constante de acoplamento para ficar com a dimensão certa, né? Pelo. Aqui então agora dando. A constante de acoplamento é adimensional. Então tem que aquela discussão. Acaba multiplicando por I elevado a epsilon, né? Então aqui a gente vai por I elevado a epsilon, lambda. Aí vamos ver. Esse acoplamento aqui Oi? No termo de massa tem esse I mesmo? Não tem não. I é só Inclusive, no artigo eles colocam, mas acho que não tá. deve ser. Coloca, né? Então, no artigo, sim. Eu acho que não. não. Não passou no dia, não. Não tinha não, tá certo. Eu acho que quem coloca o I geralmente é quando o espaço euclidiano também, sabe? O espaço euclidiano na ação de gráfico ganha um I na massa. Tem essas histórias aí. Aqui então vamos ter vou botar assim, um contratermo, chamar aqui, esse contratermo aqui é FAA. Aqui uma notação pesada, mas tudo bem. FAA, aí FA2. Aqui tem o lambda. Aí de novo aqui, tem um I elevado a epsilon, aqui menos, I elevado a epsilon, lambda, aí kappa F DD, FD2. Depois, mais 2, lambda, I elevado a epsilon, kappa ABG. Então, as normalizações dos vértices, mais lambda, aí aqui vai ficar I elevado a epsilon, lambda, kappa
E o cálculo, vamos dizer, psi A. Então, aqui vai ficar psi barrado, psi A, e aí, mais I, detalhe da epsilon, lambda, psi barrado, aqui vai ficar kappa, psi B, psi barrado, gama 5, psi B. Então, essa reação completa com todos os contratermos. Então, o que a gente vai ter que começar a ver com as identidades de roda é como, por exemplo, mostrar que todas as funções de onda se renormalizam e tal. Então, vocês vão mostrar que kA é igual a kB, é igual a kF, é igual a kg, nenhuma renormalização. Todas elas são iguais? Então, você vai renormalizar todas elas iguais. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente coloca esses campos auxiliares porque a gente quer que essas transformações de supersimetria valham off-shell também, que não só lineares, on-shell, né? sejam lineares. E sejam lineares, é por isso que a gente coloca. Né? Isso, Mas para efeito de discutir identidade de ordem, por exemplo, a gente não poderia substituir eles pelas equações de movimento deles, são tão simples. E trabalhar só com os campos mesmo, on-shell, a gente perde muita informação, né? Porque se você trabalhar com shell, você perde a supersimetria manifesta. Porque, você pensa bem, quando você quantiza, você está colocando todas as configurações de campo. Então, você está trabalhando off-shell. Então, quando você coloca as identidades de ordem on-shell, você está abrindo mão, você está dizendo que os campos satisfazem as equações de campo. Então, você não está deixando os seus campos flutuarem à vontade. Então, o que é interessante é o seguinte, você, para tirar as identidades de ordem, é sempre importante trabalhar on-shell, porque os gráficos de loop, tudo que você faz é on-shell. Quer dizer, os propagadores, os campos que circulam nos loops, eles são campos off-shell. Só quem são on-shell são as linhas externas. Agora, para efeito de matriz S, aí, se você vai calcular elementos de matriz S, aí tudo bem, matriz S é on-shell. Mas agora, as identidades de ordem, as funções de Green, em geral, elas são computadas off-shell. Por isso que é importante fazer o cálculo off-shell. Certo? Então, a gente sempre tenta manter off-shell. Agora, claro, tem alguns resultados da supersimetria que são resultados on-shell. Por exemplo, você mostra que a supergravidade n igual a 1, ela é finita on-shell a um loop, mas a 2 loops não. A supergravidade n igual a 8 é finita a 3 loops on-shell, off-shell não. Então, ser finita on-shell é bom para efeito de matriz S. Agora, não ser finita off-shell, aí você pode ter problema pode ser que a teoria seja não renormalizada. Entendi. Parece, mas não é. Então, por isso que às vezes, quer dizer, o cálculo on-shell, ele é bom para grandezas físicas e para matriz S. Mas para efeitos de normalização, a gente tem que ter o cálculo on-shell, porque os campos nos loops, eles são off-shell. Agora, aqui tem um resultado que eu tenho que dar para vocês, que é um resultado por fora, que é o seguinte: no modelo de Versumino, é uma característica da supersimetria, não tem contratermos de massa, não vão ter, nós não temos. Os contratermos, quer dizer, o cálculo, isso aí foi assim que a coisa inclusive nasceu. Você calcula um loop, os gráficos de 2 pontos, as funções de 2 pontos. E aí a gente vê que tanto do A, do B, do F, do G, não importa, todas as funções de Green, sejam de 2 pontos, funções de Green, com 2 pernas externas, todas elas vão aparecer com infinitos ligados aos termos cinéticos. Então vai aparecer um infinito aqui, 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 aqui. Não vai aparecer um infinito, não vai aparecer um infinito da forma psi barrado psi. Vai aparecer um infinito da forma psi barrado, gama bi deriva psi. Quer dizer, eu vou renormalizar a função de onda, mas não a massa. Então, os termos de massa, esses contratermos de massa, são todos certos. Isso é o chamado teorema de não renormalização, que nós vamos entender bem quando a gente fizer a supersimetria e supercampo. Então, isso é importante dizer, o chamado teorema de não renormalização do modelo de Versumino, que é a parte de matéria da supersimetria N igual a 1. O que o teorema de não renormalização diz? Há um loop, depois de todas as ordens, não tem correção
não tem contratermos. Os contratermos de massa são todos zeros, e os contratermos de acoplamento de vértice, os vértices também não se renormalizam. Então não tem contratermo para massa e nem tem contratermo para vértice. A única renormalização que a gente precisa fazer na modelo de Boltzmann é a renormalização da massa, da função de onda, do campo. Isso, renormalização do campo. E aí, pelas identidades de ordem, vocês mostram que capa A é igual a capa B, que é igual a capa F, que é igual a capa G, que é igual a capa Psi. Quer dizer, todo mundo se renormaliza igual justamente para poder garantir, né, a supersimetria. Então, vocês vão mostrar pela identidade de ordem que ZA é igual a Z, a gente chama depois, usa 1 mais capa como sendo Z, então ZA é igual a ZB, é igual a ZF, que é igual a ZG, que é igual a Zpsi. Então, vocês mostram que há uma só renormalização, o contratermo é o mesmo para todas elas, há uma só renormalização, e que depois, claro, a massa se renormaliza, sim, a massa se renormaliza, mas não com um contratermo de massa, ela vai se renormalizar pegando carona na função de onda, como a gente viu lá no caso, né, da QED, por exemplo, o parâmetro de gauge, ele se renormaliza pegando carona na função de onda. E, por exemplo, a renormalização da massa envolve o contratermo de massa, em princípio, né, envolve o contratermo de massa, e quando eu renormalizo a função de onda, eu trago para cá. Quando eu renormalizo, então, quer dizer, eu quero uma renormalização que nós não renormalizamos as massas, temos acoplamentos. Então, por exemplo, quando eu vou renormalizar a massa, eu tenho M, quer dizer, teria capa M, Psi barrado, Psi. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar M mais capa M vezes M. Então fica 1 mais capa M vezes M, Psi barrado, Psi. Aí a gente chama isso aqui de Zn vezes M. Aí agora o Psi, a gente já fez a renormalização do campo, da função de onda. Então esse Psi que está aqui vai ser, a gente renormaliza, acho que é com Zpsi a menos meio, Zpsi a menos meio, então vai dar Zpsi a menos 1, Psi barrado Ber, né? A gente faz assim. Então, no fundo, a renormalização da massa, ela pega o contratermo da massa e também o contratermo da função de onda. Isso é que renormaliza a massa, isso vai ser minha massa aberta. No caso do modelo de Boltzmann, eu não tenho Zn, Zn é 1. Então, a renormalização da massa é feita pela função de onda. A mesma coisa vai acontecer com esses termos de massa. E aí, na hora dos vértices, por exemplo, a gente pegar esse vértice aqui, ABG. Então, eu vou ter lá 1 mais capa ABG. Vou pegar o termo lagrangiano original mais o contratermo. Aí a gente vai juntar para ficar 1 mais capa ABG, que vai dar a renormalização desse vértice. Aí agora eu vou usar aqui as renormalizações das funções de onda. Vai ficar ZA menos meio, ZB é menos meio, ZG é menos meio. E aí, A renormalizado, B renormalizado, vai ficar ABR, BBR, tudo BR. Isso aqui é o lambda. Então, como isso aqui é 1, então a renormalização da constante de acoplamento é toda feita pelas funções de onda, e são todas iguais. Então, vai dar um fator aí menos 3 meios, e assim vai. Então, isso que eu quero, quer dizer, o que é importante é, primeiro, claro, usando as identidades de ordem, vocês não vão mostrar que o contratermo de massa é zero. Isso aí é o cálculo que vai nos dizer, porque tem um cancelamento do loop fermiônico, do loop bosônico. Então, agora, o que a gente pode dizer é isso. As massas e as constantes de acoplamento, quer dizer, não é a massa se renormaliza, mas não tem contratermo para os termos de massa e nem tem contratermo para os vértices. Então, a constante de acoplamento se renormaliza pela função de onda e as massas se renormalizam pelas funções de onda. O que é importante também é mostrar, então, né, que como as constantes vão se renormalizar, as funções de onda são as mesmas, então, a mesma função de onda que está aqui é a mesma que está aqui, vai se juntar, vai dar um lambda. A mesma função de onda que estão aqui vão se juntar com esse lambda, vai dar o mesmo lambda. Então, a gente percebe que como as constantes de renormalização dos campos, os eixos dos campos, né, são todos iguais, todos eles vão se incorporar com o lambda. Tudo isso aqui é zero. Não tem, quer dizer, os contratermos, as renormalizações seriam feitas só pelos eixos.
porque os eixos de vértice se param em 1. Então, como as funções de onda são todas iguais, em todos os vértices a constante de acoplamento vai ser renormalizada igual. Então, ele vai ficar quer dizer, a ação renormalizada é supersimétrica por isso, tá certo? Isso é comum no modelo supersimétrico ou é uma peculiaridade desse? Não, é peculiaridade do verso mino. O verso mino, quer dizer, n igual a 1, supersimetria n igual a 1, ela tem a peculiaridade de que os termos de acoplamento, os termos no setor de massa, a massa e as constantes de acoplamento do setor de matéria não se renormalizam. Em supercampo, isso vai ficar muito claro. O barulho do supercampo é muito poderoso e você mostra isso a todas as ordens. Não mostra isso nem a um loop, nem em dois loops. Você mostra que, pela própria estrutura de vínculos a que os campos supercampos de matéria satisfazem, você mostra que você não tem correção de loop a nenhuma ordem, nem para massa, nem para o vértice. Só função de ordem. Isso agora, por exemplo, num modelo tipo de gauge, uma teoria de gauge, a gente introduz n igual a 1 gauge, QED supersimétrica. Então, na QED supersimétrica, você vai ter o setor de matéria e vai ter depois a matéria interagindo. Você vai ter a matéria em alta interação, quer dizer, porque a QED supersimétrica, ela envolve a QED escalar. Então, você vai ter que ter a QED escalar e a QED fermiônica juntas. Aí, como a matéria tem matéria fermiônica e matéria escalar, você vai ter, na própria QED escalar, você tem um acoplamento lambda F4. Então, você vai ter que ter o acoplamento de Yukawa também na matéria com a matéria. Então, você vai ter os férmions do elétron tendo um acoplamento, tendo uma constante de Yukawa, um acoplamento de Yukawa com o elétron escalar, que vai ser o escalar parceiro do elétron, né? E esse escalar do elétron vai ter interação quântica, que é a QED escalar. Agora, as interações de gauge, aí vai ter o elétron interagindo com o campo de gauge, o escalar interagindo com o campo de gauge. As interações de gauge, elas não têm teorema de não renormalização. Então, você vai ter renormalização dos vértices de gauge, mas não vai ter renormalização dos vértices de matéria. E agora, claro, quando você renormalizar os vértices de gauge, aí você vai usar as identidades do ordem, não só da supersimetria, mas as identidades do ordem da QED. Aí você vai mostrar que tem aqueles cancelamentos de tal maneira que no final de tudo também a renormalização da carga fica sendo a renormalização da do ponto de vista da SUS, então, por exemplo, o Yukawa não vai ter renormalização, mas o acoplamento de gauge vai ter. Só que a gente usa as da QED e vê que ele também depende da dos ZA, por exemplo. No final do dia, só depende dos campos. No final do dia, só os campos. Então, essa é a vantagem. Por isso que a supersimetria foi, assim, imediatamente muito aceita, porque isso foi em 74, 75, e o problema da unificação era justamente a renormalização da massa do Higgs, porque você bota o potencial de Higgs, aí você fixa a quebra espontânea da simetria, né? Fixa a quebra espontânea da simetria, você tira o valor esperado no vácuo do Higgs, aquele famoso valor menos M2 sobre lambda, tudo bem. Aí agora, isso a trilégua, clássico, você fixa o Higgs, aí você fixa aquele V aqui, tudo bem. Quando você introduz as correções de loop, a massa do escalar, ela recebe correção quadrática. Então, ela recebe uma correção quadrática. E aí, quem é o cutoff? Quer dizer, você nessa física vai até onde, em princípio... Então, a gente vai no modelo padrão. Vai lá para cima. Essa física vai para a escala de Planck. Né? Se você não tem uma física intermediária, qual é o cutoff? O cutoff, depois da teoria eletrofraca, o próximo ponto, se você não tem unificação, 10 a 16, ou não, vamos dizer, minha próxima escala é 10 a 16. 10 a 16 hoje em dia 10 a 16 por causa da supersimetria. 10 a 15 sem SUS e 10 a 16 com SUS. Então, você tem 10 a 16. Então, quando você renormalizar isso aqui vai ter um quadrado. Isso é uma divergência quadrática. Então, você vai jogar essa massa, quando você renormalizar, ela vai receber uma correção na faixa de 10 a 16 GeV. A tua escala de eletrofraca é na faixa de 10 a 2 GeV. Então, a correção quântica, que você fixou tudo bonitinho a nível gráfico, 246 GeV, aí fixou a massa do Z0, a massa do W, tudo depende desse V, que é 246 GeV. Aí, quando você introduz correção de um loop, tudo salta para 10 a 16. É isso que é chamado o problema da hierarquia de Gauge. Você quebra a escala, a quebra dessa escala por correção quântica. Então, quando a supersimetria chegou, o que a supersimetria falou? A massa não se renormaliza. E a renormalização da massa vem pela função de onda. Agora, a função de onda diverge logaritmicamente.
Então, o logaritmo de 10 a 16 é 16. Não é 10 a 16. Né? Então, você salta brincando 15 ordens de grandeza. Então, você estabiliza. Então, esse que é o problema da hierarquia de Gauge, é que a correção quântica da massa, as correções de massa do escalar, a gente sabe, quando você corrige a massa do escalar, ela vem daqui, ó, do gráfico lambda F4, do gráfico L-pole, que é V4K sobre o propagador, só que tem um propagador K2, então ela é quadrada. Então a massa do escalar, ela joga uma divergência quadrada. E ela está presente na SUSY também, só que na SUSY... Tem o parceiro supersimétrico de sinal trocado. Exatamente, só que na SUSY você vai ver, você vai trocar o loop, aí você cancela. Então a divergência, você não renormaliza a massa, você renormaliza a função de onda. A massa, ela simplesmente pega carona na função de onda. Mas a carona dela é logarítmica. Então 10 a 16 tira o logaritmo a 16. Com as constantes de acoplamento que são pequenas, se quiser, correção quântica fica pequena. Então você perturba 246 Hz um pouquinho mais só. Então, você vê, a teoria, classicamente, a massa do W mais e do W menos, se você faz o cálculo leve, é 80 Hz. Quando você introduz as correções de loop, fica 81. Então, quer dizer, você introduz uma parte em 100, que é a correção quântica. Não, mas não introduz 10 a 16 de correção quântica, tá certo? Então, esse é o problema. Então, na agora, isso é importante, isso vale para o setor de matéria, que é o setor, né, de matéria carregada, leptos, quartos, e os parceiros supersimétricos. Então, isso aí que deu muita credibilidade à supersimetria, foi essa não renormalização das massas e a não renormalização dos acoplamentos de matéria, dos acoplamentos de um cálculo. Os acoplamentos de Gauge, eles recebem renormalização. Agora, numa supersimetria estendida, quando você fala de n igual a 4, aí você tem supersimetrias suficientes para também não deixar renormalizar nem o parâmetro de Gauge, nem as constantes, nem os vértices de Gauge. Aí você renormaliza nada. Todos os contratermos são zero. Exceto dos campos ou dos campos? Não, nem dos campos. Nem dos campos. Não renormaliza nada. A teoria é fina. Amarrada totalmente. Totalmente amarrada. Então, mas aí por quê? Você introduz mais supersimetrias e não só mais supersimetria. Quando você introduz supersimetria n igual a 4 e você tem simetria de Gauge, então você tem simetria de Yang-Mills, tem as slide 9 termos do Yang-Mills. Quando você introduz 4 supersimetrias, você tem a identidade de das 4 supersimetrias. Mas além disso, quando você introduz supersimetria n igual a 4, você introduz também uma simetria S4 global. Então a supersimetria n igual a 4, ela carrega consigo intrinsecamente uma simetria S4 global. Então você tem o S4 global, 4 supersimetrias e os 9 termos de Gauge. Então os contratermos, coitadinhos, ficam todos amarradinhos, não conseguem nem existir. Porque é tanta simetria que os contratermos não todos certos. Em simetrias maiores do que n igual a 1, tem aquela simetria G, R-simetria? Eu não simetria R, simetria R. É necessário. Tipo G igual a 1. É tipo G igual a 1 só, né? Tipo G igual a 1. Como você, em geral, quebra todas as supersimetrias para n igual a 1, simetria R. Alguém falou sobre simetria R. Foi na tese de ontem que eu assisti. Na UERJ, uma tese de manhã, e o rapaz mencionou a simetria R, mas não foi no seminário do Bruno, não. Mas a simetria R é típica de G igual a 1. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso em que essas massas eles vão para